Oi meninas, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre os tipos de introdução alimentar, por onde começar e como começar? Mas antes disso, para quem ainda não assistiu, aqui no IGTV tem um vídeo muito importante falando do porquê de não começar a introdução alimentar antes dos 6 meses do bebê. Tá? Então eu peço para vocês irem lá primeiro assistir aquele vídeo que é muito importante e depois voltar nesse aqui, tá bom? Então vamos lá. Existem 3 tipos de introdução alimentar: a introdução alimentar participativa, a introdução alimentar convencional e a introdução alimentar pelo método BLW. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução alimentar convencional. Essa particularmente eu não indico porque o bebê, durante 6 meses, esse bebê está acostumado a se alimentar em uma posição só, que é deitado. Então ele está acostumado a se alimentar deitado, no colinho, seja da mãe ou de um cuidador, quando não é o caso de aleitamento materno. E ele está acostumado somente a sugar e engolir um alimento líquido, porque é o reflexo dele. Ele suga e engole. Então, durante 6 meses, ele está acostumado com aquele calor, aquele corpo a corpo, mãe e bebê, ou mãe e papai, mãe e cuidador, se alimentando em uma só posição. Quando ele completa 6 meses, que ele vai começar a introdução alimentar, tudo para ele é novidade. Ele não está mais deitado num colinho mamando. Ele agora está sentado num cadeirão, de frente para a mãe ou de frente para o pai, de frente para o cuidador, e sem saber o que vai acontecer. Então, na introdução alimentar convencional, a mãe ou o cuidador coloca a papinha no pratinho, coloca na colher e leva na boquinha desse bebê. Esse bebê não conhece o alimento, ele não sabe o que é uma colher, ele não sabe o que é um prato, ele não sabe o que ele está fazendo sentado ali, porque até ontem, ontem antes dele completar 6 meses, ele se alimentava deitado, sugava e engolia. Então tudo é uma novidade. Então isso pode causar um certo desconforto para ele, um certo trauma, né? Porque na cabecinha dele, de repente ele vai estar perdendo a mãe, ele vai estar perdendo o aconchego do colinho da mãe. Então pode acontecer desse bebê rejeitar o alimento e a introdução alimentar não ter o sucesso esperado. Então por isso que eu não indico esse tipo de introdução alimentar, tá? A segunda introdução, a introdução pelo método BLW, o que é um método incrível, é um tipo de introdução alimentar muito bacana, mas tem o seu contra, né? Tudo na vida sempre tem os seus prós e os contras. E eu vou apontar o lado negativo de iniciar uma introdução alimentar somente com BLW. Alguns estudos apontam que nós precisamos mastigar o alimento, engolir esse alimento mastigado para absorver os nutrientes desse alimento. E o que acontece com um bebê pelo método BLW? Ele engole o alimento às vezes sem mastigar, o que é completamente normal, né? Partindo do princípio que ele engole por reflexo, ele ainda não sabe mastigar, ele vai aprender aos poucos a mastigar. Então, assim que a gente inicia a introdução alimentar com o método BLW, pode acontecer esse bebê ficar carente de certos nutrientes, de determinados nutrientes, e isso pode prejudicar o desenvolvimento dele, tá? Não estou dizendo que isso acontece, estou dizendo que pode acontecer. Nutrientes, principalmente como zinco, ferro, que são nutrientes muito importantes para o desenvolvimento da criança, pode acabar ficando em carência nesse organismo só pelo bebê simplesmente morder e engolir o alimento sem mastigar, tá? Por mais que esteja na consistência e no corte seguro, o que é primordial no método BLW, pode acontecer desse bebê se engolir sem mastigar e acabar não absorvendo 100% dos nutrientes desse alimento. Daí que eu vou defender a introdução alimentar participativa, que foi a introdução que eu fiz com a Vitória e que vocês viram aqui desde o começo no Instagram. O que é a introdução alimentar participativa? É aquela introdução alimentar que os dois fazem parte da alimentação. Não é só nem a mãe, como na convencional, oferecendo a comida para o bebê comer, e não é só o bebê no BLW, que ele só pega e come sozinho, sem ninguém interferir. A introdução alimentar participativa é aquela que está ali mãe e bebê, olho no olho, os dois interagindo com o alimento. A mãe oferece na colher, porém permite que o bebê esteja ali visualizando todos os alimentos disponíveis para ele poder pegar, tocar, esmagar, cheirar, lamber, às vezes passa no rosto e esmaga. É o momento que o bebê está conhecendo o alimento que está ali na frente dele. E eu acho que isso é muito importante. Isso é um dos pontos mais importantes para levar a uma introdução alimentar de sucesso. É a mãe e o bebê ali interagindo olho no olho, se divertindo, sorrindo, brincando. O bebê conhecendo o alimento, vendo aquele alimento pela primeira vez, interagindo, vendo que é uma textura diferente, uma cor diferente, um formato diferente.
ele pegando e vendo, mas ele tá vendo que a mãe dele tá ali, ou o pai, ou o cuidador, estão ali na frente dele, oferecendo aquela comida oferecendo a comida na colherzinha pra ele. Ele entende que ele não tá sozinho, mas ele tem a autonomia dele pegar o próprio alimento pra ele conhecer e ele comer. Entendeu? Então essas são as diferenças entre os 3 tipos de introdução alimentar, e a que eu sempre indico é a introdução alimentar participativa. A introdução alimentar convencional não permite que o bebê explore, não permite que o bebê descubra texturas diferentes, cores diferentes. Para ele, tudo é igual, tudo é pastoso, tem o mesmo sabor, tem a mesma cor. E isso não é bacana. Isso, lá na frente, pode causar uma seletividade alimentar. Porque quando for mudar a consistência dessa comida, o bebê vai estranhar, porque ele está acostumado só com aquilo. Só com aquela consistência, só com aquela cor, né? Que muitas mães ainda fazem a papinha toda misturada, o que a gente já, né? Eu sempre falo aqui com vocês que não é bacana. Não é errado oferecer o alimento amassado, tá? Eu falei isso com vocês ontem, se não me engano, nos stories. Não é errado oferecer amassado. Você não tem segurança no BLW, não tem problema, isso não é errado. Amassa com um garfinho, amassa com a colher e oferece, mas oferece separado, que é para o seu bebê visualizar todas as cores e ele começar a ter atenção por aquilo, ter curiosidade naqueles alimentos coloridos que estão disponíveis, tá bom? Em relação ao BLW, é só o bebê que é o protagonista e ele tá ali, só ele pega o alimento, às vezes ele nem come, ele só, né, porque o que é super normal nesse comecinho, ele só pega, ele explora, né, como eu falei, testa todos os sentidos dele, às vezes não come, não se alimenta, e a mãe fica ali como coadjuvante, digamos assim. Então eu acho que a introdução alimentar participativa é a mais importante, é a mais incrível e é a que mais leva ao sucesso na introdução alimentar.